Paraenses, escutem, agora é com o Matoso, hoje é o dia 9 de junho de 2022. Matoso, e a seleção brasileira vem para o Mangueirão ou não vem? Vamos aguardar um pouquinho, amanhã eu falo mais sobre esse assunto. E alguns outros assuntos, a ANS, plano de saúde, justiça, tem muita coisa para falar, mas hoje, gente, eu vou ficar especificamente sobre lei eleitoral. Mas eu nem voto. Mas até quem não vota corre risco sem querer. Está entendendo? Para candidato, para eleitor, enfim. É importante a gente saber. Eu conversei algumas dicas, porque são tantas coisas, com o especialista na legislação eleitoral, o doutor Rogério Relvas. Acompanhe a conversa. Conversa puxa conversa. Doutor, era muita letra, era muita resolução, é muito isso, muito aquilo. E mesmo o senhor, sendo especialista, a gente percebia, olha, isso aqui eu ainda tenho que ver mais um pouco. Se fica difícil para um candidato, como é que fica para o eleitor? Vamos começar por aí. Tudo bem? Boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Matoso. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui, presente aqui no seu programa. O senhor é um jornalista que traz credibilidade, Muito tem obrigado. a credibilidade, então é sempre um prazer a gente estar aqui participando aqui do seu programa. Espero até que a gente possa fazer mais vezes e eu possa estar aqui presente também. Tratando sobre a parte de eleições de 2022, a política em si, eleitoral, ela começou esse ano. Agora estamos no período de pré-campanha. E realmente todos os pré-candidatos hoje têm que ter uma série de cuidados para fazer a sua pré-campanha. Estão várias regras. Primeiro tem as regras de pré-campanha e tem as regras propriamente ditas, que são as propaganda eleitoral, que começa a partir do dia 16 de agosto. O Tribunal Regional Eleitoral e o TSE, eles emitem resoluções que têm que ser seguidas, existem as leis eleitorais e o candidato tem sempre que estar adequado para não cometer nenhum tipo de crime eleitoral, não cometer propaganda antecipada, não correr risco de ter abuso de poder econômico, para não prejudicar sua candidatura. Na verdade, os gastos da campanha eleitoral, eles podem emitir gastos a partir do momento onde o candidato obtém o seu CNPJ. O CNPJ é obtido desde quando? Existe a convenção partidária, onde o nome do candidato ele é indicado pelo partido e vai fazer o pedido de registro de candidatura para o TRE. O TRE vai avaliar aquele registro da candidatura e vai deferir. Nesse momento onde tem o pedido do registro da candidatura, é emitido o CNPJ pela Receita Federal para o candidato. A partir desse momento, o candidato ele tem 10 dias para fazer a abertura da conta bancária, requerer a abertura da conta bancária dele. Quando ficar o nome dele definido em convenção? Em convenção, faz o registro da candidatura. Sim, Aí, quando fizer o registro da candidatura, o TRE ele envia para a Receita Federal o pedido de abertura de um CNPJ. Com esse CNPJ aqui em mãos, o candidato ele vai ao banco, ele tem 10 dias para abrir uma conta bancária. Então, os gastos de campanha só podem ser feitos, todos os gastos de campanha só podem ser feitos a partir do momento da abertura da conta bancária de candidato. Bom, o fato é que, por enquanto, muita gente pergunta para candidatos assim, você já é candidato? A resposta é não. Agora. Que eu tô falando, agora não. É. Todos são pré-candidatos. Pré-candidato. Qual é o teu número? Candidatos só a partir do... A convenção começa quando? A convenção começa agora a partir do dia 20 de julho. 20 de julho. Ela vai até o dia 5 de agosto, as convenções partidárias. Perfeito. A partir daí, desse período do dia 6, mais ou menos, até o dia 15 de agosto, é o período onde os partidos costumam fazer os registros das candidaturas. Ou seja, a partir do dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral. Candidato mesmo... É a partir desse 16 de agosto, onde a partir do deferimento do registro da candidatura é que realmente a pessoa, o candidato realmente é candidato. Aí é que entra a história do CNPJ. O CNPJ já entra a partir do dia 16 de agosto. Sim, 16 de agosto. Mais ou menos. Aí nem sempre é no dia seguinte. Tem vezes, quanto mais o partido enviar o registro dos candidatos para o TRE, mais cedo começa a questão também do CNPJ. Neste período, portanto, de pré-campanha, tem alguns casos assim específicos. Por exemplo, jornalista. Né? Admitamos um jornalista que esteja no rádio, na televisão, tá certo? Que seja um pré-candidato. Correto. Ele, para continuar
no ar, ele vai até que dia? Até o dia 30 de junho. Até o dia 30 o limite de junho. do dia 30 de junho. Considerando, aí tem uma questão do lance especial dos militares, né? Que até para mudar de partido ou se filiar a um partido, tem uma questão especial nisso. Os militares na ativa, eles não podem ser filiados a nenhum partido político. Eles entram através da convenção partidária. Convenção partidária. Eles entram na convenção partidária e são indicados por determinado partido político. O que não impede, neste período, dele estar numa pré-campanha, embora oficialmente não seja pré-campanha. Exatamente. É uma legislação interessante no Brasil, né? Exatamente. É muito, que nos chama, assim, atenção. Muito bom. Bandeira, vai poder? Bandeirada? Bandeirada, no carro, na rua, bandeirada pode. Seja a parte da propaganda eleitoral, a partir do dia 16 de agosto, bandeira pode. Não tem problema nenhum. Aqueles adesivos em carro? Adesivo pode, está permitido um carro adesivo perfurado atrás e adesivos de até de meio metro quadrado pelas laterais. Em referência à bandeira, ela pode ser colocada aquelas bandeiras que a gente vê na rua, contanto que tenha alguém segurando, não podem ficar fixadas para não dificultar a questão de passagem, tanto de pedestre como de cadeirante, mas sempre em movimento. Muros pintados, cartazes pregados nas casas, nos muros. Muro pintado não pode. Não pode. As casas, elas são permitidas a questão dos cartazes até meio metro quadrado. Até meio metro quadrado. Meio metro quadrado. Deixa eu ver o que mais aí. O que mais que o senhor diria nesse calendário eleitoral? No calendário eleitoral, a gente pega a parte da convenção partidária, vai do dia 20, como a gente já falou, até o dia 5 de agosto. Certo. Período depois, registro de candidatura. Agora, algumas datas importantes. Dia 30 de junho, período onde os jornalistas podem apresentar programa, a partir daí não, aqueles que venham ser pré-candidatos. E na internet, todas as plataformas aí, como é que os pré-candidatos podem agir? Uma das novidades... Mesmo antes de estarem referendados pelas convenções. Correto. Uma das novidades agora para a eleição agora de 2022 é a questão do impulsionamento eleitoral. O impulsionamento eleitoral já veio permitido na última eleição agora em 2020. E no período de pré-campanha ele não veio específico em lei. Agora não, veio já permitido o impulsionamento agora durante a pré-campanha. Os candidatos eles podem fazer menção à pretensa candidatura, realização de seminários. Depois do dia 30. Depois do dia 30 fazer essa menção. Não. O impulsionamento de pré-campanha ele já vem desde o início da pré-campanha, que vem praticamente desde o início do ano. Tá, sim. Aí, durante a eleição também pode, sempre tendo que ter cuidado durante a eleição, porque as propagandas eleitorais, por exemplo, bandeira, santinho, os cartazes em relação à questão, os banners, na verdade, que a gente faz aquela propaganda nas redes sociais, sempre acompanhando a questão do CNPJ do candidato, o CPF ou CNPJ de quem foi o contratado para fazer aquele serviço, a questão de tiragem, tudo tem que vir. Nesse período agora da pré-campanha... Esse impulsionamento naquele negócio que é paga para impulsionar? Ou seja, o poder econômico ainda vai valer muito. Vai, inclusive é um tema ainda... Não te mete em política sem dinheiro, eu sei. Vale isso? Essa história está valendo? Inclusive a questão do impulsionamento, ele foi bem vago, que foi permitido o impulsionamento, ou seja, pode haver gastos numa pré-campanha. Agora, até quanto pode ser esse gasto numa pré-campanha? Será agora até o dia 30 de julho, até o dia 20 de julho agora, o TSE vai emitir qual é o limite de máximo gastos numa campanha eleitoral. Ou seja, quanto um deputado estadual pode gastar na sua campanha, quanto um federal pode gastar na sua campanha. Eu sei. Então, durante o período de pré-campanha, quanto aquele candidato ele pode gastar numa pré-campanha com impulsionamento eleitoral? Entendeu? Isso não veio expressamente escrito na lei. A gente indica que seja em torno de 10% a 15% do que o candidato for gastar em propaganda nesse tipo de link durante a campanha, que ele gaste aproximadamente 10% a 15% durante a pré-campanha, para não correr riscos. Eu sei. Porque depois pode correr realmente um risco de abuso de poder econômico. Tá, de modo geral, é isso aí ou tem algo mais que oriente o eleitor e um próprio candidato? Não, hoje em dia o candidato em si, a principal ferramenta que existe é aquela que está todo mundo conectado. Isso principalmente eleição anterior, onde a gente teve a questão da pandemia do Covid-19,
já foi bastante diferente das outras. Antigamente, o candidato tinha que ter aquela questão da canela mesmo, de ir andando casa em casa, bater. Da última eleição para cá já teve essa alteração. O candidato já não podia estar tanto mais exposto na rua, não podia aglomeração, e já começou a partir daí a força de uma campanha eleitoral na internet. Entendeu? Principalmente através das redes sociais. Essa eleição não deve ser diferente. Uma das melhores ferramentas é a rede social. O candidato que souber melhor explorar uma rede social, com certeza está na frente dos outros. E a gente está tendo, nesse momento, inclusive, essas oportunidades. Hoje em dia, a gente vê poucos candidatos ainda fazendo impulsionamento dos seus conteúdos na rede social. Hoje, devido a essa questão do pouco impulsionamento, esse candidato, na hora que a gente está passando, ele direciona para quem ele quer aquele tipo de postagem, já que a gente escolhe para quem a gente quer que vá a nossa mensagem, digamos assim. Então, esse candidato hoje, na hora que eu estou passando aqui, eu vejo o link dele e vejo, olha, fulano é candidato. Quer dizer, hoje está como pré-candidato. E estou vendo aqui a campanha dele. Já durante uma campanha, a partir do dia 16 de agosto, quando está realmente liberado a campanha eleitoral, a gente vai ver uma maior adesão desse tipo de propaganda. Entendeu? Então, em vez da gente ver hoje praticamente ou um ou outro aqui, durante uma campanha a gente vai ver... Eita pau! Dezenas de candidatos passando aqui na nossa frente. Candidato pedindo voto para candidato. Exatamente. O cara não sabe, ele vai jogando, né? Exatamente. De repente o cara esquece e digita o número Agora, do outro. sempre seguindo as regras do impulsionamento. Não é só fazer o impulsionamento. Sim. Existem uma série de critérios lá, onde tem a questão do rótulo, que tem que ser todos preenchidos corretamente. Senão, se um rótulo daquele tiver numa rede social escrito incorreto, corre o risco de representação. Mas como é que é esse rótulo? Que rótulo? Como é que o rótulo é o que fica assim em cima, assim, eleições 2022, fulano de tal candidato, CNPJ, tem que vir uma série... Tudo isso aí. Tem que vir uma série de especificações e na ordem correta. Mas vocês vão explicar isso para os candidatos de vocês? Vamos, lá, né? com toda certeza. Uma escrita errada naquele rótulo e uma denúncia para o TRE, o TRE vendo aquela questão da irregularidade, ele pode aplicar multa, normalmente em torno de R$5 mil. Alguma coisa Pois assim que eu poderia ter perguntado? Olha... Que nessa primeira conversa... Deixa eu lhe dizer, um assunto aí que a gente não chegou a tocar aqui nesse primeiro momento é em relação à questão das prestações de contas. A prestação de conta, a principal novidade que veio agora nas resoluções eleitorais foi em relação à questão das doações que hoje podem ser feitas através de Pix. É uma grande novidade que veio para essa eleição. Antigamente era bem mais difícil, a gente sabe a dificuldade que é e que existe uma série de candidatos que não têm a devida instrução jurídica e que acaba recebendo valores em sua conta bancária, sempre valor tem que estar lá especificando CPF e nome da pessoa do doador. Do doador. Certo? Senão, se chegar na conta e não tiver CPF, tem que fazer devolução dos valores, porque senão corre irregularidade na prestação de contas. Então... Porque essa pessoa pode alegar, não, eu fiz essa doação... mas tem que estar identificado. Mas tem que ser identificado. Tem que ser sempre as doações têm que ser identificadas. E para um endereço específico, para o Pix do candidato, para a conta do candidato. Na verdade, vai ser para a conta de campanha do candidato. O candidato, normalmente, quando ele vai se candidatar, ele abre que são as três principais contas. É o 36, né? Conta de campanha do candidato. Aí que normalmente são as três principais, que é a conta... O candidato, usando ou não usando, tem que abrir. Conta de fundo partidário, a conta do Fundo Especial do Financiamento de Campanha e a conta de outros recursos. Aí, normalmente, essas doações têm que ser nessa conta aqui, outros recursos, e tem que vir sempre, tanto quando ele paga, quanto quando ele recebe, tem que vir sempre especificando questão de CPF e o nome da pessoa. Quando a pessoa paga, ainda tem que ter aqueles cuidados de o que está pagando. Tem que ter contrato, tem que ter recibo, tem que ter nota fiscal. Eita, Com tudo isso, tem tanta corrupção no Brasil que é uma farra. Pessoal, eu conversei com o doutor Rogério Relvas a respeito das eleições de 2022. Se for o caso, até o dia 30 a gente volta a conversar. Eu até lhe sugeriria... Edson, tem uns negócios novos assim, bora conversar? Bora! A gente pode até explicar melhor em relação à questão, um tempo maior, em relação à questão das prestações de contas eleitorais. É um tema muito bom.
as principais dificuldades dos candidatos é em torno da prestação de contas. Muitos não dão valor na importância que tem. Para fazer a prestação de contas, obrigatoriamente tem que ter contador e tem que ter o advogado. Obrigatoriamente, uma ausência de uma procuração de um advogado numa prestação de contas, ela acarreta a não prestação de contas. A não prestação de contas faz com que a pessoa não tenha a regularidade eleitoral. Então, sempre é importante a prestação de contas. A gente costuma até, inclusive, dizer que é melhor uma desaprovação nas contas do que umas contas não prestadas. Conversa Puxa Conversa. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tem muitas outras coisas para a gente aprender. Os candidatos, os eleitores, até quem não vota pode incorrer num crime eleitoral. É bom a gente ficar atento. Acompanhe a repetição deste programa na manhã, desta sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui no canal 14.1. Uma abençoada noite para todo mundo.